Bom dia, bom dia. Vamos lá. Esses fios doidos daqui. Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai fazer aqui nossa terapia energética. Deixa eu colocar para cá. Oi, Cláudia, bom dia. Tudo bem, amor? Como você está? Dormiu bem? Bom dia, bom dia. Hoje decidi vir pro Instagram, então nem sei se as pessoas sabem que hoje eu não vou estar no Facebook, mas estamos aqui. E aí atendendo pedidos, tá meio escuro aqui, né? Atendendo pedidos, eu vou falar, a gente vai trazer hoje a luz da sabedoria interna, propósito. Dormi bem também, graças a Deus. Oi, Lilinha! Bom dia! Fiquei na dúvida se todos iam ver, que eu decidi vir hoje pro Instagram, porque ontem eu fiz uma live aqui no Instagram e não cortou o áudio, então eu achei legal. Então eu apaguei o aplicativo, instalei de novo, tirei umas coisas do meu celular, então acho que hoje vai correr tudo bem por aqui. E aí, amanhã talvez eu faça de novo no Face. Bom dia, Nina. Oi, meu amorzinho. Ai, seria tão bom poder ver a carinha de vocês. Seria tão bom. Bueno. Nem sei se quem pediu... Algumas pessoas pediram para eu falar hoje sobre propósito. A gente vai fazer um processo meditativo e eu vou ensinar uma atividade para vocês irem criando essa consciência do seu próprio propósito. Ai, que fofinha, ela fica esperando. Manda uma fotinha depois, coisa mais fofinha. Ela é muito bonitinha, Nina. Bueno. Então é isso, gente. Então, a gente vai falar sobre propósito. E aí, quando me pediram, algumas pessoas já tinham me pedido para falar sobre isso. E ontem me pediram novamente para falar sobre isso. Sou mais nova fã. Ai, meu Deus. A Fantin, coisa mais fofinha. Bom, então quando pediram para falar sobre isso, sobre propósito... Uma das pessoas que tinham solicitado que eu trouxesse esse assunto para as nossas manhãs, também falou da questão do terapeuta, do ser terapeuta. Bom dia, João. Tudo bem? Dormiu bem? Ai, quantos coraçõezinhos. Vocês são muito lindos. Então, ela falou sobre a questão do terapeuta, né? Do propósito. E aí... já que a gente vai falar sobre isso, tem alguém lá no Facebook mandando mensagem pra mim. Gente, eu tô no Instagram. Oi, Dulce! Nossa! Ai, que saudade de vocês! Ai, que saudade de Portugal e de vocês. Tem a menina tá perguntando aqui onde é que eu tô. Eu tô no Instagram, mas não vai dar pra sair da live pra responder pra ela. Gente, tem isso. Se vocês não colocarem para o Instagram avisar vocês ficam sem saber as informações, porque o Instagram ele não entrega para todo mundo a informação. Oi, Marta. Olha ela aí. Tudo bem, amor? Oi, Ana. Bom dia. Então, é importante vocês pedirem no meu perfil para ser notificado quando eu coloco informação aqui, porque aí vocês ficam informados, porque nem sempre o Instagram e o Face vai entregar para as pessoas que me seguem, normal, porque muita gente na rede, então nem sempre eles vão entregar para todo mundo. Então é importante vocês colocarem um negócio lá de notificação, tá bom? Então vamos falar sobre propósito de vida. E o que acontece, né? Nós temos um propósito macro. Quem tá entrando agora, a gente vai fazer um processo meditativo. Depois eu vou ensinar uma atividade para vocês.
para vocês começarem a entrar em contato com o verdadeiro propósito. Mas nós temos um propósito tá travando. Voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Comenta aqui se vocês estão me ouvindo. Sim ou não? Apertei aqui, saiu até uma figurinha. Põe um dedinho assim pra eu saber que vocês estão me ouvindo. Talvez eu tenha que abrir ali uma porta, porque eu acho que o Wi-Fi não tá muito bom. Põe uma mãozinha falando que vocês estão me ouvindo, sim ou não. O coraçãozinho, só pra eu saber, pra gente continuar falando. Deve estar com delay, né? Voltou. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma porta, fica aí, gente, eu vou abrir uma porta aqui que eu acho que vai melhorar o sinal, pera aí. Acho que agora vai melhorar. Boa. Sim, beleza. Boa, boa, boa. Oi, Carlinha, bom dia. Então, a gente tem esse propósito macro, que é ser feliz. Esse é o maior objetivo da vida de vocês. Oi, Juvenal, bom dia. É o maior objetivo da nossa vida, da nossa existência. E através disso, nós fazemos coisas no mundo. Vão ter coisas que a gente vai ter mais facilidade, vão ter coisas que a gente não vai ter tanto, e a gente vai ter que estudar e desenvolver. E aí, existem algumas formas da gente entrar em contato com esse propósito, né? Qual é o meu propósito de vida? Então, quando eu terminei minha faculdade, antes de entrar na faculdade, eu cheguei a fazer um teste vocacional para saber qual que era o meu propósito, o que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar. E deu uma linha muito de comunicação, né? Então, eu sabia que eu tinha uma facilidade para comunicação. E é uma coisa que eu gosto de me comunicar. A maioria das pessoas gostam de se comunicar. Às vezes elas ficam tímidas e aí elas acabam se boicotando nesse lugar. Mas eu tinha facilidade de comunicação. Então, todo esse meu teste vocacional foi para a área da comunicação. E aí eu decidi fazer comunicação. Fiz comunicação social, fiz publicidade e propaganda, depois eu fui estudar comunicação com o mercado. Então, nem sempre eu fui terapeuta. Significa que ali eu não estava trabalhando de acordo com o meu propósito? Na realidade, eu sempre tive internamente um propósito muito forte de ser cuidadora. Então, eu sempre cuidei dos meus amigos, eu sempre fui aquela amiga que estava sempre presente, ligava, queria saber como é que estavam as coisas. Os meus amigos até hoje, quando eles estão com questões na vida emocional, financeira, de relacionamento, eles me procuram. Mas isso foi sempre uma coisa que esteve presente na minha vida. As pessoas sempre me procuraram para conversar. Então, havia algo ali dentro de mim que eu expressava, que as pessoas enxergavam e se sentiam muito à vontade de conversar comigo, de trazer questões. Eu tinha uma facilidade de conversar com essas pessoas. Então, por mais que eu trabalhasse com comunicação, havia uma outra coisa que já estava se expressando, que sempre se expressou na minha vida, mas que eu nunca olhei. Eu nunca olhei assim num ponto de, eu acho que a minha vocação, o meu propósito é ser terapeuta, sabe? Então, havia sim um propósito de ajudar. Esse foi o meu maior propósito, ajudar. Mas até mesmo trabalhando com comunicação, o meu propósito maior sempre foi ajudar, foi contribuir, foi evoluir como time, como pessoa, como equipe. Então isso estava muito claro dentro de mim. O meu propósito é contribuir, é ajudar. Mas sempre conectada com um propósito maior, que é ser feliz. Então, como é que eu tive essa virada?
O que aconteceu para eu sair da comunicóloga e ir para um outro lugar de terapeuta? Eu tive uma síndrome do pânico. E aí, durante muito tempo, eu fiquei buscando formas naturais para eu sair da síndrome do pânico. Eu tinha crise quase que diária, isso há um bom tempo atrás. E eu comecei a estudar autoconhecimento, comecei a buscar para mim mesma. Porque eu queria achar uma forma saudável de sair disso, natural. E eu encontrei uma forma de sair. Uma das ferramentas que eu utilizei muito, e eu utilizo até hoje, tanto como terapeuta, como próprio, para mim também, é a meditação. Existem várias linhas que eu utilizo, mas a meditação é uma das ferramentas que eu utilizei. E a que eu utilizo mais, assim, até hoje é a que eu mais utilizo. Então, eu fui identificando isso, fui me conhecendo, fui me curando. Quando eu me curei, sem medicamento, sem nada, né, apenas na minha conexão própria, com práticas saudáveis, com outros tipos de práticas de comportamento e de rotina, quando eu me curei, veio internamente para mim uma orientação do que eu deveria fazer. E essa orientação, ela foi maior do que eu, de agora é hora de você ajudar pessoas a sair desse lugar onde você já entrou. E aí eu comecei a me questionar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar as pessoas? De que forma que eu vou fazer isso? Então eu comecei a estudar, a mergulhar, a entrar. Eu falei, ok, entendi. E aí, como as pessoas já me procuravam, nosso propósito, quando eu vou falar da área de trabalho, ele sempre tá ali, ó. Ele sempre esteve presente na minha vida. Durante muito tempo ele esteve. Desde a minha época de faculdade, as pessoas já me procuravam para conversar. Então ele já estava ali. Eu que não estava ligada, que ele estava ali. Então, o fato de eu trabalhar como terapeuta e decidir falar assim, não, ok, eu vou ser terapeuta, eu quero ajudar as pessoas a sair desse lugar onde eu já entrei, eu sei sair disso, existem formas naturais da pessoa sair disso. Então, isso foi uma intuição interna, um insight interno de assumir esse lugar. Hoje os coaches vão falar sobre múltiplos propósitos. Ou seja, eu trabalho com diversas coisas, né? O trabalho, o fazer, dentro de um único propósito. Dentro de uma coisa que eu acredito muito. E aí eu acredito muito nisso, eu posso fazer várias coisas, mas eu tô conectada com o que eu acredito, que é uma coisa também muito legal. Como que eu localizo esse propósito? O meu veio à tona, o meu veio assim, escancarado. Mas foi num processo meditativo que eu tive contato do que eu precisaria fazer. Inclusive, um dos meus primeiros workshops, uma das minhas primeiras metodologias que eu criei, que é o Viva Organicamente, foi um processo muito de entrega de falar, gente, eu não sei o que eu faço com tudo que eu aprendi e eu gostaria de compartilhar isso. E num processo de oração mesmo, oração assim, eu conectada comigo mesmo, eu pedi uma orientação. Eu fui dormir, era meia-noite, 4h da manhã, eu escuto uma vozinha interna mesmo, falando, olha, pega o caderno e anota tudo. Eu comecei a escrever 4h da manhã, terminei 7h da manhã. Foi quando saiu o meu primeiro workshop, uma metodologia assim incrível, lógico, de tudo que eu já estudei, mas de uma forma muito organizada. Porque eu lancei uma pergunta verdadeira e eu permiti o silêncio interno para que eu tivesse clareza do que fazer e como fazer. E eu comecei a escrever, fui no quarto da minha mãe e falei, mãe, olha isso daqui. Então, ali, nessa metodologia, tinha coisas do teatro, porque eu estudei teatro, tinha coisas de comunicação, tinha comunicação não violenta, tinha meditação, tinha tudo, metafísica chinesa, porque eu estudei isso, Feng Shui, porque eu estudei isso, inclusive eu fui para Portugal para estudar Feng Shui, então veio tudo de uma forma muito organizada. Então a primeira regrinha
para você localizar o seu verdadeiro propósito é você saber que o seu maior propósito é você ser feliz, e esse tem que ser o guarda-chuva da sua vida. Você tem que colocar isso como uma meta pessoal sua. Eu quero ser feliz e eu mereço. E dentro desse merecimento eu vou fazer coisas no mundo. O quê? A isso você vai ter que se responder. Mas para você se responder isso, você vai ter que tirar um pouquinho de lado algumas crenças. Você vai ter que manter a sua mente mais aberta, no silêncio. Freud dizia o seguinte: penso 99 vezes, mergulho em profundo silêncio e as respostas me são dadas. Por que eu preciso entrar no silêncio? No silêncio interno? Porque, querendo ou não, gente, nós temos muitas vozes na nossa cabeça. A gente tem vozes do nosso passado. Vocês acham que quando eu saí de publicitária e comunicóloga, que eu tinha uma equipe enorme, executiva de contas, quando eu saí, eu fiz essa transição para ser terapeuta, para cuidar de pessoas. Vocês acham que eu tive apoio, assim, ó, das pessoas falavam que eu tava doida. As pessoas falavam assim: você tá maluca. Como é que você vai parar de trabalhar com multinacionais, que era isso que eu fazia, e você vai ser terapeuta? Então, existem muitas vozes na nossa cabeça que vão criticar a nossa orientação interna. Então você vai precisar estar muito conectado com você para que você anule essas vozes dentro da sua cabeça e você siga o seu sonho, o que está dentro, pulsando dentro do seu coração. E aí você tem que se perguntar o seguinte: quando você fizer isso, o que eu faria? Ó, é a primeira pergunta que vocês precisam fazer para vocês. Já pegue um papel e caneta e anota. O que eu faria se ninguém me julgasse? O que eu gostaria de fazer se eu não me preocupasse com a opinião das pessoas? O que eu faria se eu recebesse R$0 ou R$1 milhão? 0 euros ou 1 milhão de euros? O que eu faria? E você precisa se responder isso. Deixa eu ler aqui um comentário. A Bruna falou: passado é complicado. É isso, exatamente, porque de acordo com a história das pessoas que estão presentes na sua vida e de acordo com o teu passado também, vão ter ideias na sua mente, vão ter vozes, muitas vozes da tua infância falando, e você vai precisar calar essas vozes para você entrar em contato com o seu propósito. Por exemplo, quando eu era mais nova, antes de ir para a parte de comunicação, que é uma coisa que eu amo, gente, por mais que eu tenha vindo para um outro lado, para ser terapeuta integrativa, eu dou meditação, eu canalizo várias meditações, então assim, por mais que eu tenha vindo para esse lado, o lado da comunicóloga, da comunicação ainda está presente comigo. Isso, nada que eu aprendi no passado não contribui para o meu momento do agora, contribui muito, porque eu tenho uma facilidade de conversar, de trocar uma ideia, de trazer assuntos. Então, tudo é utilizado, tudo é utilizável. É que a gente tem uma maniazinha de ficar achando que a gente está perdendo tempo, mas tudo que você está fazendo agora contribui para o seu propósito. Tudo que você está aprendendo é útil, e é muito importante a gente olhar para isso. Tudo é útil. Então, lá no passado, quando eu tinha uns 16, uns 15 anos, eu vi o seguinte: eu nasci em Brasília. Brasília, para quem não mora no Brasil, é a capital do Brasil. Então eu nasci lá. Brasília trabalha com muito concurso público. E a minha família tem gente que é do concurso público. Porque é como se fosse uma estabilidade, né? Estabilidade financeira, uma estabilidade. Agora, com a pandemia, tem muita gente que é concursada e tá tranquilo, porque sabe que não vai perder seu trabalho, não vai perder seu emprego. Tem uma certa estabilidade. Eu acredito muito que estabilidade, ela é assim, ó, é mais ou menos, é e não é estável. Porque a gente não sabe do futuro, por exemplo. Tá todo mundo em casa por conta de um negocinho pequenininho que chama coronavírus. Menor que a gente, um negocinho bem petitiquinho. Mas, teoricamente, concurso público tem uma certa estabilidade.
Então, quando eu tinha uns 16, 15 anos, eu ouvia muito do meu pai. Gente, eu amo meu pai. Amo meu pai. Mas eu ouvia muito dele que eu tinha que estudar para concurso público. Ele sempre falou isso. Ah, é porque ele não gostava de mim? Ah, é porque ele queria impor? Não, ele nunca me impôs nada. Na verdade, ele falava como sempre um conselho. Mas querendo ou não, para um filho, isso vai ficar dentro da nossa cabecinha. De que, eu deveria ter feito concurso público. Durante muito tempo eu tive esse diálogo interno. Mas havia algo dentro de mim que falava que não, que o meu lugar não era dentro de um concurso público, não era dentro de um órgão público. Eu sabia, eu sentia isso dentro do meu coração. Mas se você não cala essas vozes que estão dentro da sua cabeça, você começa a se boicotar, você deixa de fazer o que você realmente quer. Porque talvez para o outro seja o melhor para você. Mas o que é melhor para você, só você sabe. E aí você precisa criar esse diálogo interno, voltar para dentro para se ouvir e ter clareza do que eu quero fazer. Tem uma pergunta que também é muito legal. Por que eu faço o que eu faço? Também é uma outra coisa para vocês. Coloca no papel e começa a investigar internamente. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? O que eu gostaria de fazer? Deixa eu ler um comentário. Nossa, muito meu pai também. Ou engenharia. Medicina. Coisas assim que, eu fui para a área de comunicação, né? E também estudei teatro. Estudei teatro 2 anos. Eu queria ser atriz? Não. Eu gosto do teatro. Amo teatro. É uma ferramenta incrível para autoconhecimento. Mas eu segui a minha orientação interna. E me ajudou muito. Hoje eu tô aqui conversando com vocês com vídeo e eu não tô tímida. Então me ajudou também. Já estive muito tímida, porque a gente liga essa câmera aqui às vezes, dá uma timidezinha assim. Mas pra mim é muito mais fácil porque eu já passei por uma experiência de teatro. Deixa eu ler mais um aqui. Por muitos anos me senti segura profissionalmente porque queria a aprovação dele. Totalmente, gente. Olha onde é que a gente começa a se perder. Essas vozes do passado, né? Eu vou trabalhar com algo para ter a aprovação de alguém. E observa que esse caminho, ele é tênue. E você possivelmente você vai se culpar, se julgar por seguir esse caminho. Eu vou ser médica porque eu já tenho uma coisa na família e a minha família já é dessa área, ou dentista. Mas na realidade mesmo eu gostaria de fazer outra coisa, mas eu quero a aprovação da minha família. Então você vai se anular perante uma questão sua, porque é sua. Observa que essa vontade de aprovação é sua, é você que está querendo a aprovação do outro. Mas por mais que o outro te dê a aprovação e você não tenha a sua aprovação interna, a aprovação externa nunca será suficiente para suprir esse desejo interno de aprovação. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu fico um pouco em dúvida às vezes, mas vamos aí. Me avisem, tá? Se o áudio cortar aqui. Acho que não vai cortar porque eu dei um jeitinho aqui no Instagram. Espero que não corte. Então, a criança, ela vai buscar... Quando a gente fala... Eu falo muito nas lives sobre curar a criança ferida. Existem várias técnicas para isso. E a gente faz diversas aqui em lives. Eu sempre trago técnicas pra gente trabalhar. Curar essa criança ferida significa também eliminar essas vozes, respeitando, entendendo que muitas vezes as pessoas elas vão falar com você, elas vão te dar um conselho, porque dentro do sistema dela mental, dentro do que ela pensa, talvez seja o melhor caminho, mas talvez seja o melhor caminho para ela, para o entendimento dela, para o sistema dela, mas para você não faz sentido. E aí a gente vai ter que calar um pouco essas vozes do passado dentro da nossa cabecinha e ser fiel à nossa orientação interna. Entendendo que por mais que você faça qualquer coisa, a gente está falando de propósito, mas por mais que você faça qualquer coisa na sua vida, esperando que o outro te traga reconhecimento, você vai se frustrar. Nós queremos reconhecimento, tem um lugar nosso que quer e tá tudo bem.
Mas não faça as coisas esperando só o reconhecimento. Faça por amor, faça porque você quer. Porque dentro de você tem uma orientação para você fazer. Porque se você fizer só para ter reconhecimento, você vai se frustrar. Você fica buscando o reconhecimento fora e na realidade o reconhecimento precisa ser interno. Precisa vir de dentro, precisa surgir do seu coração. Porque senão tudo que você fizer na sua vida vai parecer vazio. Então, curar essas vozes do passado é essencial. Essencial. Calar essas vozes do passado na sua mente. Ou uma voz que está agora falando com você. A sua própria voz que também você se boicota. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer e você mesmo se boicota, você mesmo começa a se julgar e se criticar, porque tem uma base mais profunda que te leva a esse boicote. E você precisa começar a se conectar com a tua essência para que o teu propósito venha à tona. Eu vou ensinar técnicas para vocês, tá, gente? Às vezes é difícil silenciar para ouvir as vozes do coração. Sim, para você silenciar, você precisa voltar para dentro. Você precisa se conectar, você precisa treinar. É um treino, gente. Porque a nossa vida inteira, é só vocês pararem para ver o dia de vocês. Vocês vão fazer uma coisa, vocês estão pensando em outra. Você tá dirigindo o carro, você tá já pensando quando você chegar em casa o que você vai fazer. Você nunca tá presente. Você sempre tá pensando, cheio de caraminholinha dentro da sua cabeça. Você nunca tá presente. Isso é um treino, estar presente é um treino. Um treino de falar assim, pera, passado já foi, futuro não sei, vou viver o agora. É um treino. É um treino. E a meditação é uma técnica incrível para te ajudar a estar no momento presente. A parar com essa chuva de pensamento que tá aí para você ouvir a tua orientação interna. Que aí tá falando sobre o ouvir meu coração, que a Marta colocou aqui. Que às vezes é difícil silenciar. Por que é difícil silenciar? Porque não é uma coisa que você tá acostumado a fazer. Mas é uma coisa natural sua. O nosso silêncio interno é natural nosso. É que a gente não tá acostumado a fazer isso. A gente tá muito distraídos com televisão, com internet. As pessoas, elas acordam já pegando o celular na cama, já olhando o que tá rolando no Instagram. É um bombardeio de informação que você só fica alimentando aí, ó, tua mente. Então, separar um tempo para orar, para rezar, para fazer uma prática espiritual, para se conectar, você tomar seu café da manhã, seu pequeno almoço tranquilo, em paz, com você mesmo. Parar de ficar vendo tanta coisa negativa, ter uma qualidade de sono, antes de dormir, ter atenção no que você vai consumir de informação. É essencial. A Márcia colocou, parar de se vitimizar também, parar de se vitimizar, parar de achar que você é vítima, resgatar o teu poder interno, teu poder interior, despertar para o que você é. Mas tem um lugar, gente, dessa vitimização que muitas vezes, dependendo da ferida interna, essa ferida precisa ser curada, porque muitas vezes a pessoa ela nem sabe que dá para ser diferente. Muitas vezes ela tá meio que num labirinto mental, ela não sabe que dá para ser diferente. Então, se houver feridas profundas, essas feridas precisam ser curadas para que você possa entrar no lugar de resgatar o teu poder interior e assumir a responsabilidade da sua vida, fazer o que você gosta, o que você quer, o que te traz felicidade, o que é bom para você e é bom para todos. Mas isso precisa limpar essa base que tá aí. Até para você sair desse papel de vítima, você precisa olhar para essa base, limpar essa base para você reconhecer que você não é vítima. Entende? Deixa eu ler um comentário aqui. O livro 10% Mais Feliz mostra bem a necessidade do meditar. Muito bom. O Poder do Agora também é um livro incrível. O Poder do Silêncio também.
É um livro incrível que vai falar sobre isso, sobre a importância da gente silenciar. E é um treino, gente. É um treino porque às vezes você tá até com um pensamento chiclete na sua cabeça e você fica falando, ai gente, que saco, não quero mais pensar nisso. Aí daqui a pouco você tá pensando de novo. Então vira até um processo, o padrão. O que é o padrão? O padrão é uma coisa que fica se repetindo na sua vida o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você já não sabe o que você faz, você fica tentando mudar, você não consegue. Tem um padrão rodando. E aí se você não identifica a origem dele num lugar mais profundo, você continua nisso, você vai se sabotando, você entra num ciclo. Então muitas vezes é necessário você identificar qual é o seu padrão, para que você possa também facilitar o teu processo de meditação. As coisas elas andam muito conectadas. Para facilitar o seu entendimento, para que você tenha mais clareza do que você quer fazer, do que você gosta de fazer, para que você pare de buscar aprovação externa e volte para dentro. Então, são vários processos que a gente tem que fazer, curas mesmo internas, para a gente assumir o que nós queremos, assumir o teu propósito, ter clareza do teu propósito, sabendo que o seu maior propósito é ser feliz. E quando você vai para os lados extremistas, você não está sendo feliz. Você tem que achar o caminho do meio. Buda falava sobre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. É nesse lugar que nós somos felizes, é nesse lugar que a gente consegue realizar o nosso propósito. Deixa eu ler o comentário aqui. Lila, você me ensinou a voltar a respirar no meio de uma crise de ansiedade com meditação. E aí quanto mais você aprende isso, a voltar para dentro, né? Existem muitas ferramentas, gente. Existe ferramenta que assim, ó, bicho pegou, vou usar ela agora. E existe ferramenta para você colocar em prática todos os dias. Meditar é um treino. É um treino de silenciar todas essas vozes do seu passado e você começar a entrar em conexão com o que você é. Então, é treino, é todo dia. É todo dia. Para quê? Para parar também com essa chuva de pensamentos que ficam aí. O processo de meditação, ele ajuda a limpar pensamentos. Ele ajuda a te mostrar que o que você pensa não é o que você é. O que você pensa é um condicionamento da sua educação, da sua cultura, da sua religião. Um dia desses, eu atendi uma menina que ela estava passando por um conflito muito grande. E ela tinha muitas crises, muito pesadelo, ela estava muito mal. E havia um mês que ela não dormia. Um mês, com muito pesadelo, pensamentos muito negativos. E a gente foi lá, mergulhando, a gente foi lá na origem. Tinha muito a ver com a religião dela também. A gente teve que começar a fazer uma desconstrução, depois que a gente identificou o que é que estava causando esse conflito interno, a gente teve que começar a fazer uma desconstrução disso, trazer um outro ponto de vista, uma nova percepção, para que ela pudesse entender o que estava passando na mente dela. Ela não tinha entendimento. Para ela, o que existia era só aquilo que ela foi ensinada e treinada, era o que era verdade. Então a gente teve que mergulhar, olhar lá o iniciozinho desse padrão e trazer outros pontos de vista para ela olhar para essa situação e ela ter um entendimento mais profundo de que aquilo não era verdade, de que aquilo era apenas um condicionamento, uma visão condicionada que ela teve e que ela foi educada dentro daquela visão. Então, nem sempre nós estamos com clareza para entender por que é que eu estou passando sempre pela mesma coisa, por que é que eu me julgo tanto, por que é que eu me critico tanto, por que é que eu fico esperando a aprovação externa. Muitas vezes a gente não tem essa clareza. Deixar de ser vítima significa eu reconhecer que existem coisas na minha vida que não estão boas e que eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar a olhar essa coisa de uma outra forma. Isso é um ato de humildade e de amor próprio. Reconhecer que eu preciso mudar algo na minha vida. Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu quero mudar. Parar de culpar o outro
e olhar para você, pegar a responsabilidade da sua própria vida e assumir o seu poder de ser feliz. O seu maior propósito é esse, ok? Então, vamos meditar um pouquinho e eu vou ensinar uma técnica. Eu tenho 2 coisas que eu faço durante a minha rotina. Quanto mais eu identifico esse diálogo interno, mais fácil se torna o meu dia, mais fácil se tornam as minhas decisões. Então, o que eu faço antes de dormir? Eu sempre faço uma oração. Eu agradeço pelo meu dia, eu entro em contato comigo mesma, eu peço para que o que eu preciso fazer me seja mostrado, me mostre o que eu preciso fazer. Dentro do que eu faço, o que é que eu posso fazer? O que é planejado para amanhã? Eu não sei, mas me mostre. E me mostre o que é bom para mim e para todos, me mostre. Então eu sempre entro nessa conexão de oração e aí eu tento sempre passar pelo menos uns 30 minutos antes de dormir sem ver TV, se for para ler livros que são com uma vibração alta. Mas até esses livros com vibração alta, muitas vezes você vai ficar pensando no livro. Então eu me permito ficar um pouquinho em silêncio, fazer uma oração e pedir orientação mesmo, agradecer pelo meu dia e pedir orientação. Faça do jeito que seu coração te pedir. Às vezes é um Pai Nosso e depois fala assim, meu Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, qual é o meu propósito, né, para que isso venha mais claro para você. E aí o segredinho da oração é o seguinte, é o não apego. Eu lanço uma pergunta e eu aguardo a resposta. E a resposta talvez não venha do jeito que você está esperando. Então é um ato de confiança. Mas uma coisa que eu digo para vocês, vem. Vem porque eu tenho muitos exemplos para dar para vocês. Inclusive eu compartilhei um aqui no começo da live que foi o método do Viva Organicamente, que foi um workshop, que foi um processo de oração que eu fiz antes de dormir e pedi orientação. E desapeguei. Falei, olha, sei lá como é que vai vir essa orientação. Eu sei que a orientação vem. De que forma, eu não sei. Porque eu não sei qual vai ser a forma mais clara que isso pode vir para mim. Então eu espero. E pedi uma orientação e continuei trabalhando, gente. Continuei fazendo coisas, fazendo o que eu faço. Não é pedir orientação e deixar de fazer o que você precisa fazer ou o que você quer fazer. Você continua fazendo, mas a orientação vem. Você vai sendo guiado. Internamente mesmo, porque você sabe o que você quer fazer internamente. Você só não faz porque as suas vozes do passado ficam aí gritando na sua cabeça. Então, a importância da gente silenciar essas vozes, de curar essas vozes para que a gente seja mais fiel ao que você sente, fiel a você. Essa segurança interna, ela precisa ser resgatada. Então, esse processo de fazer uma oração antes de dormir é super importante. Super importante. Faça do jeito que você sentir no seu coração, pedindo sempre orientação. E aí, meditar de manhã, meditar à noite, buscar formas de meditação. E no outro dia de manhã, pós-meditação, quando você fizer a meditação, existem umas perguntas que você pode responder e que vai trazer evidências do seu propósito. Só vai trazer no primeiro dia? Pode ser que sim. Como para mim, no processo de oração, minhas orações são respondidas muito rápido, eu tenho as respostas. Às vezes eu quero questionar as minhas orientações, como já questionei. Quando eu recebi o método do Viva Organicamente, assim, recebi que eu tive clareza do que eu precisava fazer, comecei a escrever e tal, eu duvidei da orientação. Eu falei assim, não, isso daqui, não sei, acho que não. Acho que não sei se vai dar certo. Eu duvidei, e tudo bem você duvidar. Tudo bem, não tem problema. Mas aí quando eu duvidei, eu lancei um desafio para mim mesma. Eu falei, bom, então se eu trouxe isso para a luz, então tá falando que é para fazer isso, né? Que isso tá ligado com o meu propósito. Então vamos ver se isso vai dar certo. E aí eu questionei. E aí eu comecei na verdade, eu busquei uma parceira que foi em Coimbra e falei assim, olha, tem um workshop e tal, não sei o que você acha da gente fazer aí? Na verdade, eu mal conhecia essa parceira.
Eu achei ela no Facebook, a gente teve uma conexão muito forte. Eu fui totalmente guiada quando eu cheguei a ela. E aí eu falei pra ela, olha, eu tenho esse workshop, o que você acha? Ela falou assim, acho legal. Gente, eu tive zero trabalho. Foi o meu primeiro workshop, foi a primeira vez que eu passei esse conteúdo pra alguém. É um conteúdo que eu já tinha estudado? Sim. Mas veio de uma forma muito orientada dentro de uma metodologia. E aí eu falei assim, ok, vou fazer esse workshop. Eu tive zero trabalho. Nesse workshop eu tive 8 pessoas. Eu não divulguei. E aí você começa a ver que, sim, quando você entra no seu propósito e você entende, você se entrega para isso de coração, o universo vai conspirar para que você realize. Mas o que a gente não pode ter? Apego. É o apego que destrói tudo, porque você passa a desacreditar, você quer que seja do seu jeito e às vezes do seu jeito não é o melhor jeito. Então esse diálogo interno, ele precisa estar muito conectado com você. Você precisa estar com a mente aberta para que o seu propósito seja realizável. Você tem que estar com a mente aberta para perceber também que às vezes o que você fez 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil vezes, sei lá, pode mudar. E talvez você tenha que mudar ali aquele caminho, sabe? Recalculando a rota. Às vezes você vai ter que mudar. E que tá tudo bem. Faz parte do seu propósito. A mudança, o universo, ele muda o tempo inteiro, tudo muda, a natureza muda. Você olha para a natureza, uma hora é verão, é inverno, é outono, é primavera, as flores nascem, depois elas morrem. Isso acontece. O mundo é dinâmico e a gente precisa aprender a aceitar que o mundo é dinâmico, porque senão a gente sofre. Precisamos nos permitir. Deixa eu só ler aqui. Comecei a fazer essas afirmações antes de dormir, tem ajudado muito. Total, gente. Ajuda muito. A Carlinha respondeu aqui. O teu workshop foi uma grande viragem na minha vida. É um método muito legal. Ele veio de uma forma muito simples e prática, de colocar em prática. Então a gente tem que se permitir sim, a gente tem que se ouvir sim. Você precisa curar as suas vozes do passado dentro da sua cabeça sim, honrando a sua história, tendo respeito por ela, mas entendendo que existem certas coisas que não precisam mais fazer parte da sua vida e que tá tudo bem. Esse é o seu processo evolutivo, ok? Então, gente, vamos só meditar um pouquinho e vamos lançar a pergunta, já que a gente está aqui juntos. Vamos lançar a pergunta, que é a pergunta que eu faço diariamente. Diariamente, é o meu processo meditativo. E aí eu lanço uma pergunta, ok? Então vamos para dentro, vamos fazer um caminho interno para que vocês possam também fazer isso durante essa quarentena. Muitas pessoas pensando em mudar de profissão, muitas pessoas querendo fazer coisas diferentes ou continuar na profissão, mas fazer coisas diferentes. E aí se sentem inseguras. Tá na hora de resgatar a tua segurança própria e se permitir. Eu acho que essa é a palavra. A Márcia colocou de uma forma muito linda, se permitir. Então vamos fechar um pouquinho os olhos. Se conecta com a sua respiração. Imagine um grande céu azul. Por esse céu vão passando algumas nuvens. Todas essas nuvens são pensamentos, vozes do seu passado. Você permanece sendo o céu. Você vai assumir esse papel agora. E você não vai interagir com essas nuvens. Você observa apenas elas passarem por você. E você permanecendo você. Esse céu azul.
Alguns momentos surgem muitas nuvens, outros momentos essas nuvens elas ficam espaçadas. E você continua observando esse movimento. Se algum pensamento surgir, tentando te tirar a atenção e o foco, volte a tua atenção, a tua consciência para esse céu. Lembre como é um céu azul. Pode trazer também uma memória quando você era criança, que você sentava e via as nuvens passando. Você olhava para o céu e você enxergava as nuvens, os desenhos delas. Mas você vai ultrapassar as nuvens e se conectar com esse céu azul, límpido. A cada inspiração, essas nuvens vão diminuindo, ficando mais espaçadas. A cada inspiração, esse céu vai ficando mais vidente, você vai vendo ele mais, você consegue visualizar esse azul. A cada inspiração, você vai se conectando ainda mais com esse céu azul. As nuvens são pouquíssimas. A cada inspiração, você vai ficando mais leve, tranquilo, e esse céu azul vai tomando conta de você. Raríssimas nuvens, a cada inspiração você se conecta ainda mais com esse céu azul. Nesse momento não existem nuvens. É tranquilo olhar para esse céu azul. É leve. É bonito. Esse azul te traz muita paz, tranquilidade. É como se você e esse céu fossem um. Esse azul vai te tranquilizando, te deixando leve. Seu coração está muito leve, você está totalmente conectado com esse céu azul. Não tem interrupções. Um espaço vai sendo criado dentro de você. E mesmo que surja qualquer pensamento, esse espaço interno,
ele te traz muita paz, tranquilidade. Esse espaço interno, ele vai criando clareza interna. E nesse momento, você lança a sua pergunta, sem apego, sem pressa. Qual é o meu propósito? Pode ser que a resposta não surja agora. E tá tudo bem. Apenas saiba e tenha confiança de que essa pergunta foi direcionada para o lugar certo, para o seu coração. E no momento certo, ela virá à tona. Vamos fazer 3 respirações bem conscientes, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Terceira e última vez, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Quando você abrir os olhos, você vai continuar com uma sensação interna de paz e tranquilidade, permanecendo com esse grande céu límpido dentro do seu coração. Quando vocês abrirem os olhos, mandam uns coraçõezinhos aqui pra gente passar para as perguntas que vocês vão utilizar pelas manhãs de vocês. Só me avisa que estão de olhinhos abertos, que tá tudo bem. Coloque também como que você está se sentindo agora, como que foi a sua experiência. Foi fácil? Foi difícil silenciar um pouquinho? Como que isso aconteceu? Difícil visualizar, difícil ser esse céu, muitos pensamentos, poucos. Compartilha aqui comigo. A Cláudia disse que não queria largar o céu azul. É gostoso, né? É só não largar durante o seu dia. Quando algo vier te tirar a paz, volta pra dentro, pra esse estado. Adorei tudo que eu precisava hoje. Gratidão, Márcia. Lindo céu azul. Que delícia. Maravilhosamente bem, gratidão. De 8 para 10, leveza. Ai, que gostosinho. Então, gente, silenciar é muito importante, porque a Luísa falou 9, na mente confusa, com muitos pensamentos, a gente não consegue se ouvir, a gente não consegue ter clareza das nossas ações, das nossas atitudes. É difícil silenciar, são muitas interferências internas, exato. E aí a gente tem que curar essas vozes do passado. A gente precisa silenciar isso. Isso é treino, isso é terapia, isso é o olhar de alguém de fora, olhando junto com você, para esse labirinto que você tá. A gente tem que assumir que muitas vezes a gente precisa de ajuda.
A gente tem que ter esse ato de humildade de compartilhar o que está acontecendo na nossa vida, mas compartilhar com alguém que consiga de fato te ajudar, que consiga trazer uma verdade maior, que consiga te levar a se questionar algumas coisas, curar algumas feridas, para que cada vez mais essas vozes, esse barulho interno vá diminuindo. É claro que a gente está em grupo, meditar em grupo é muito diferente, a gente tem conexão, mas é essencial você ter as suas práticas, porque uma prática se torna uma rotina. E quanto mais você silencia, mais você percebe que é gostoso estar nesse lugar. Então é um treino, é um treino. Ai, que bonitinha, Cláudia, um presente de Deus te conhecer e tua oportunidade. Ai, gratidão, fofinha. Também gratidão por vocês, gente. Vamos às perguntas. Então, a gente falou de hábitos saudáveis pra gente ter antes de dormir e na hora que acordar, silenciar. Não vai pegar o celular, já vai olhar Instagram, já silencia um pouco. Se permite agradecer pela sua noite de sono, se permite fazer uma meditação, entrar em conexão com você. E aí você lança a pergunta, né? Qual é o meu propósito? E solta. Separa um caderninho, deixe do lado da sua cama e diariamente você vai se responder a 3 coisas. 1. Qual é o meu propósito? A 2. Quem eu sou? E a 3. O que eu preciso fazer hoje para facilitar todas as demais atividades que eu tenho no meu dia? Quem eu sou? Responda nesse seu caderninho. Você vai ter que resgatar o que você é. Então, pós-processo meditativo, pega o caderninho e destrincha isso. Escreva sobre isso. Se permita esse diálogo interno. Você está acostumado a saber quem você é através da percepção do outro, do que o outro te fala, do que o outro te diz. A sua tarefa é descobrir quem você é. E aí permite que esse diálogo interno venha à tona, seja passado para o papel. Esse é o seu momento. É o momento mais gostoso que você pode ter com você, olhando para você. Um dos. Mas esse é muito. De novo. Eu vou voltar.